Parada cardiorrespiratória não é necessariamente um coração parado. Olha que estranho. Não é que o coração está parado. É que o coração assumiu um ritmo que ele não consegue mais bombear o sangue minimamente para perfundir o cérebro, por exemplo. Então ele está com um débito cardíaco tão baixo que ele não consegue mais gerar um pulso central, que ele não consegue mais perfundir os órgãos nobres. Então isso é considerado parada cardiorrespiratória. Então a gente pode definir dessa maneira que a Ariel está definindo para a gente ali, ó, ausência de ventilação, o paciente não respira, associado a uma ausência de débito cardíaco, ou seja, do sangue sendo injetado pelo coração, suficiente que gere uma perfusão mínima para os órgãos nobres. Então, se o coração ele assumir um ritmo que não haja um débito cardíaco minimamente suficiente para perfundir os órgãos nobres, isso vai estar associado a uma ausência de movimentos respiratórios, a gente chama isso de parada cardiorrespiratória. Então, parada cardiorrespiratória não é igual a um coração parado. E por isso que existem 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. E aí eu vou querer voltar lá para o quadro que eu quero te mostrar esses 4 ritmos aqui, mas antes de te mostrar os ritmos, eu preciso te explicar uma coisa aqui que eu aprendi com meu amigo Dan aqui, que Dan que é mestre em fisiologia, Dan. Vou dar uma aula de fisiologia aqui para o pessoal entender os 4 ritmos de PCR. Esse assunto, 4 ritmos de PCR, quando você vai ensinar para o leigo, você não precisa entrar nesse nível de aprofundamento que eu estou aqui, tá? Você sempre vai adaptar a sua linguagem, o seu conteúdo para a ocasião. Didática é ensinar a coisa certa, para a pessoa certa, da forma certa, no momento certo. Eu, nesse momento, estou ensinando aqui para profissionais potenciais instrutores multiplicadores, instrutores profissionais exponenciais, para o famoso instrutor IPE, que é a nova modalidade de instrutores que a gente está preparando. Então, por isso que eu estou indo além ensinando isso para você. Mas quando você for ensinar para o seu aluno, lá no programa você vai ver que você vai ensinar isso de forma SRT, simples, replicável e transformadora. É falar o suficiente para ele. Mas eu preciso que você entenda isso aqui, ó. Imagine você que isso aqui, ó, vou simular que isso aqui é um coração, tá? Então o coração ele tem aqui, ó, um átrio direito, ele tem aqui, ó, um átrio esquerdo, ele tem aqui um ventrículo direito e aqui ele tem um ventrículo esquerdo, ok? Então o sangue ele vai chegar por aqui, através da veia cava inferior da veia cava superior, ele vai vir aqui para o átrio direito. Aqui nós temos uma estrutura, aqui em cima, ó. Essa estrutura aqui, ela é chamada de nó sinusal. Esse nó sinusal aqui, ele é o marcapasso do coração. Ele é o maestro, é ele que manda o coração, ó. Vai lá, não tem aquele maestro que fica assim, ó, comandando todos os instrumentos ali, todos os músicos que estão na orquestra? Esse aqui é o comandante, é o líder do coração, é o marca-passo. O sangue que entra por aqui, aqui tem uma válvula, esse sangue ele vai vir aqui para o ventrículo direito, que é o coração direito. Então chegou do organismo, chegou do corpo inteiro, veio para cá. Pelo sistema venoso, vem. Aqui ele vai sair pela artéria pulmonar, vai para os pulmões, vai se oxigenar e vai voltar aqui, ó, dos pulmões para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, aqui tem um mecanismo de válvula também, vai pular aqui para o ventrículo esquerdo e aqui pelo ventrículo esquerdo ele vai sair através da aorta ascendente, aqui tem um cajado da aorta, a aorta descendente, onde vai ter a aorta torácica, a aorta abdominal, e daqui vai subir lá para as veias subclávias, para as artérias subclávias, artérias carótidas, vai para o cérebro, vai para cima. Pronto. Isso aqui é uma fisiologia básica, anatomia aqui do coração. Como é que isso aqui funciona? Esse rapazinho aqui, ele dispara um impulso elétrico. Aí esse impulso aqui, ele corre pelas fibras atriais para contrair os átrios. Ele vai contrair a parte de cima. Só que aí ele vai chegar aqui, ó, numa outra estrutura, um pouquinho parecida com ele, que agora é chamado de nó átrio ventricular, ou nó AV, que tem uma função. Quando ele chega aqui, ele vai parar o impulso, ele vai segurar esse impulso para que esse impulso não vá logo para os ventrículos. Ele segura aqui um pouquinho para dar tempo dos átrios se esvaziarem de sangue, o sangue descer para os ventrículos. E aí depois ele vai liberar aqui pelas fibras que vão descendo aqui pelo ramo esquerdo, ramo direito, pelo septo interventricular, que é um septo fibroso, que não tem músculo, para que ele chegue embaixo e aqui pelas fibras de Purkinje, que ele suba de baixo para cima,
contraindo os ventrículos dessa forma. Por que de baixo para cima? Porque de baixo para cima faz com que o sangue tenha maior efetividade em ser ejetado pela parte superior dos ventrículos, porque ele tem que vencer a gravidade e ir para o cérebro, ele tem que ir para cima. Então toda essa arquitetura divina que nós temos no coração foi pensada dessa maneira. E aí o que é que vai acontecer na parada cardiorrespiratória? Existem 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. Eu vou explicar aqui, depois a gente vê lá no slide. Primeiro, tem um ritmo que a gente chama de, vou escrever aqui, ó, atividade elétrica sem pulso. O que é essa atividade elétrica sem pulso? O nó sinusal, ele vai lá, se despolariza, aí ele faz aquela onda P, ou seja, ele, puff, contraiu aqui, ele liberou o impulso. Depois, esse impulso ele vai percorrer os ventrículos, o coração, e ele vai fazer aqui o que a gente chama de complexo QRS. Esse complexo QRS basicamente é a atividade elétrica da despolarização desses ventrículos. Depois disso, ele vai fazer aqui uma onda T, e aí que vai ser a repolarização. Isso aqui é o que a gente chama de um traçado eletrocardiográfico de um ritmo sinusal, um traçado normal. Então, esse coração está batendo bem, legal, está funcionando, como o meu, como o seu nesse momento. Só que o paciente ele pode estar em parada cardiorrespiratória mesmo estando nesse ritmo aqui. Por quê? Porque, por exemplo, se faltar oxigênio, o que é que vai acontecer? O coração ele continua com sua atividade elétrica normal, porém a falta de oxigênio vai deixando a musculatura cada vez mais fraca, então ele vai ficando mais achatado, com batimento bradicárdico, quando chega isso ao extremo, um batimento muito lento, apesar de ter batimento, não tem mais sangue suficientemente sendo expelido. O débito cardíaco caiu tanto que é uma parada cardiorrespiratória. É o que a gente chama de atividade elétrica sem pulso. Isso pode acontecer, por exemplo, numa hipovolemia também. O paciente sangrou, o coração está bombeando normal, mas não tem sangue chegando. O sangue não está mais chegando aqui, ó. Se não tem sangue chegando, como é que vai ter sangue saindo, por mais que o coração está contraindo? A atividade elétrica sem pulso. Segundo ritmo, a sistolia. A sistolia é o que a gente chama, é o pior ritmo da parada cardiorrespiratória. É o apagão. É quando já não tem mais atividade elétrica circulando no coração. Muitas vezes é o estágio final de um ritmo desse que evoluiu. Então é o ritmo que o paciente sofreu mais, é o ritmo que tem pior prognóstico, que é a sistolia. O próximo ritmo que a gente tem aqui é o ritmo chamado de FV, que é a fibrilação ventricular. E aí eu quero que você entenda, aliás, eu vou começar com a TV aqui, ó. Aqui eu quero que você entenda. A TV seria esse ritmo aqui, ó. O que é que está acontecendo? Perceba que a estrutura está totalmente diferente, já não tem mais a onda P, o complexo QRS, a onda T ali, não está acontecendo isso? Sabe o que é que está acontecendo na TV? Ó, isso aqui você vai aprender uma coisa que talvez você nunca ouviu falar antes, hein? A TV basicamente é o seguinte, ao invés do nó sinusal, que é o marca-passo, que foi o local feito para isso, comandar o ritmo, algum outro local aqui nos ventrículos quer comandar o ritmo no lugar dele. E aí ele não sabe. E aí faz uma coisa completamente equivocada, um batimento muito acelerado, sem efetividade, porque não tem essa arquitetura que eu expliquei para vocês de primeiro contrai aqui, depois para aqui, depois desce aqui, depois contrai aqui, então perde efetividade. O paciente ele pode ter um ataque cardioventricular como aquela e ter pulso, mas tá mal, ou ele pode estar em parada cardiorrespiratória. Então é isso que é a taquicardia ventricular. E Léo, o que é a fibrilação ventricular? FV. Fibrilação ventricular, o ritmo seria mais ou menos assim, ó. Ou seja, é um ritmo muito acelerado, caótico, que o coração ele fica tremulando. Por que está acontecendo isso? Pelo seguinte fato. Ao invés de ter um ponto ectópico nos ventrículos querendo ditar o ritmo, você tem vários. Esse quer, esse quer, esse quer, esse. É como se entrasse numa sala de aula, tá todos os alunos falando ao mesmo tempo, ninguém ouve nada. Então, ó, aí o coração fica contrai daqui, resultado ele fica tremulando. Fibrilação ventricular. E aqui entra um conhecimento importante para você. Esses dois ritmos aqui, ó, tem indicação de choque. Esses dois ritmos daqui não tem indicação de choque. Por quê, Léo? Porque o choque, qual é a função dele? É parar o coração para que o nó sinusal ele volte a assumir o controle. Então, para o choque ser indicado, precisa ter uma desorganização elétrica no coração.
Onde é que tem desorganização elétrica? Aqui não tem desorganização elétrica. A parte elétrica está normal. Aqui não tem desorganização elétrica, aqui tem ausência. Aqui tem um silêncio total. O choque, ele promove isso aqui, o choque não precisa. Se você dá um choque, uma alta carga no coração sem indicação, você piora o prognóstico do paciente, porque você vai lesionar algumas células. Mas aqui está tendo muito ruído, está tendo muito barulho. Dentro de uma sala de aula, está todo mundo falando ao mesmo tempo. Se eu der um choque, é a mesma coisa de dar um grito, ei, psiu, silêncio todo mundo. Agora que fiz o silêncio, ele volta a assumir. Esses são os 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. Primeiro ritmo, atividade elétrica sem pulso. Ritmo normal, ou pode ser um ritmo bradicárdico, pode ser um ritmo, mas é um ritmo onde tem onde tem uma sequência ali organizada de batimento elétrico. Segundo ritmo, assistolia, ausência de atividade. Terceiro ritmo, taquicardia ventricular, comando ectópico de um ponto no ventrículo, que está batendo muito acelerado, tem indicação de choque. Quarto ritmo, fibrilação ventricular, desorganizado, vários pontos ectópicos querendo comandar o ritmo ao mesmo tempo. Então eu preciso dar o choque nesses 2 últimos ritmos para zerar a atividade elétrica e para o meu nó sinusal reassumir o controle. Você entendeu agora por que a gente dá choque? Fala a verdade. Você já viu um filme que teve um ritmo desse aqui e teve indicação de choque? Você já viu isso na televisão? Você já viu isso na novela? Não já viu? Não tem. Se o médico tiver com cardioversão desfibrilador manual e ler esse ritmo, ele vai falar, choque não indicado, o protocolo não indica o choque. Se vê esse ritmo aqui, choque não indicado. Então olha só, é isso. Agora no SBV, Léo, o que é que acontece no SBV? No SBV você vai utilizar o desfibrilador externo automático, o DEA. O DEA vai analisar o ritmo e ele vai ver qual é o ritmo. Se ele falar choque indicado, é que é um desses 2. Se ele falar choque não indicado, é que é um desses 2. E na maioria das vezes, no APH, quando você está no APH e você pega uma PCR no início, 80% das vezes você vai encontrar um desses 2 ritmos aqui. É como se Deus falasse assim, ó, de vez em quando eu vou lançar uma PCR para você resolver aí. Resta você se organizar como sociedade para você salvar, mas eu vou mandar a mais fácil de salvar, que é essa aqui. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.